E aí, em relação aos Forza, que vem falando desde a semana passada, eu fui buscando apurar, fui procurando, conversando, e até o momento eu não tinha nenhuma notícia concreta pra passar pra vocês. É muito melhor do que eu sair inventando ou sair falando pra vocês e não ser verdade, como acontece com um monte. Como acontece com um monte. Eu prefiro ficar quieto na minha. E quando eu tiver uma informação concreta, eu vou passar pra vocês. Hoje eu recebi a confirmação de que o Vasco está muito próximo da contratação desse atleta. É um volante, é uma das promessas do futebol argentino, que passou pela seleção de base no futebol argentino, foi capitão em algumas oportunidades do New Old Boys, foi capitão das seleções de base do futebol argentino. É um cara realmente muito qualificado, muito jovem e que sabe fazer as duas funções de meio campo, sabe acelerar jogo, sabe cadenciar um pouco mais. Diferentemente do perfil do Orediano, foi feita uma análise minuciosa em relação a isso. E esse é um jogador que verbalmente está acertado com o Vasco. O Vasco fez proposta, o Vasco conseguiu convencer o jogador. Hoje mesmo eu vi alguma página, eu não vou me lembrar agora de qual, compartilhando que o próprio técnico do New Old Boys já não conta mais com o Forza. Só que enquanto não está assinado, eu não posso falar pra vocês que é jogador do Vasco. E a informação que eu recebi hoje Pedrosa, essa negociação está muito bem encaminhada, é um jogador que nos interessa sim, mas ainda não está assinado. Ponto. Enquanto não está assinado no futebol, gente, não dá pra cravar nada. Isso eu aprendi um tempo. Com trabalho, com apuração. Se não tá assinado, não dá pra cravar. Tá? Então, essa é a informação que eu tenho sobre o Sforza. E até dentro dessa informação, eu entendo completamente o Vasco não ter ido buscar o Alan. Porque você tá buscando uma das maiores promessas do futebol argentino, que acho que ele tem 21 anos. Vou até confirmar aqui. Ele tem 21 anos. Ele vai fazer 22 anos agora, em fevereiro. Essa promessa, ela é justamente o perfil que a 777 busca. É um perfil de jovens promessas, jogadores que podem desempenhar, que estão teoricamente prontos, mas que podem valorizar com uma vitrine que é o Vasco da Gama, com o que é o Vasco da Gama, e para que ele seja vendido em um futuro. Eu acho que é uma baita de uma contratação. Acho que é um moleque que vale a pena esse investimento. Vale a pena o Vasco contratar. E também tem a aprovação da comissão técnica. Também é um jogador que Ramon Dias, Emiliano Dias e sua comissão querem muito. Então você trabalha da seguinte forma. Contratei aqui um jogador de 21 anos. Contratei aqui um jogador jovem. E preciso de um cara mais experiente. Preciso de um cara que vá chegar, pegar a camisa e jogar. Eu tenho o Alan de 33, eu tenho o Cuéllar de 31. Eu já trabalhei com o Cuéllar, eu conheço o Cuéllar, ele é 2 anos mais novo. Eu sei que a política da empresa é difícil para aprovar contratações nesse momento acima de 30 anos. Então em quem eu vou? Ligo pro cara, vejo como é que ele tá. Tá disposto? Tô. E aí, salário? A gente sabe que tu ganha muito. Dá pra isso? Dá. Beleza, a gente vai tentar aqui. E agora o Vasco está tentando aprovar, levar a 777 e aprovar o nome do Cuéllar. Essa é a situação. Essa é a situação. E o Alan vai jogar no Botafogo, muito provavelmente, caso o clube árabe libere o Alan. Tem lógica pra vocês? Ou não tem lógica pra vocês? Porque pra mim é muito cristalino. É muito claro o que tá sendo feito. Tem lógica? Eu confio no Ramon. Eu confio na diretoria de futebol pelo retrospecto dessa diretoria. E prestem atenção num ponto que eu acho muito importante a gente lembrar. Contratação não é certeza. Não há nenhum jogador no futebol mundial que você vai contratar e é certeza de dar certo. Nenhum. O que você tem que fazer é uma análise. Dentro dessa análise, ele passa nos critérios? Passa. Então, vamos apostar nesse jogador. Se o cara não é o Messi, não tem certeza de nada. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que o Alexandre Matos, o Ramon, a 777, eventualmente eles vão errar. Só que o papel de uma diretoria de futebol é minimizar esses erros, é errar muito menos, é acertar muito mais do que erra.
Aí, por exemplo, eu vi muita gente criticando o David. Eu também não tenho nem como falar que vai dar certo ou que não vai dar certo. E o David, isso é informação, tem sido um dos caras que mais tem surpreendido nos treinamentos do Vasco lá no Uruguai. Inclusive, ele foi titular do time na partida contra lá o Conjugado de Maldonado. E tudo bem, não é parâmetro pra nada. Mas ele já começou como titular na ponta esquerda. Pelo menos nesse primeiro momento. É um cara muito forte, que tem surpreendido pela sua potência, pela sua força física, e que tem a ver com o jogo do treinador. E tem a ver com o que o treinador pede. O Payet voando fisicamente, o Payet que hoje é encarado como ponta esquerda também, vocês acham que é à toa? Isso tem a ver com a metodologia do treinador, tem a ver com o treinador que conversa com os atletas. Quando o Emiliano Dias vai a campo correr com os caras, quando o Ramon Dias vai a campo correr com os caras, isso é metodologia de trabalho. Isso é passar para os caras a mentalidade de que estamos juntos. A gente vai sofrer junto, a gente vai correr junto. A gente vai crescer junto. Mentalidade no futebol é muito mais importante do que às vezes você contratar uma estrela e ela não dá certo. Às vezes você contrata um cara mediano, um cara bom, e o fato de você conseguir passar confiança, mentalidade e ter um time organizado faz com que esse cara renda muito, muito mais do que uma estrela às vezes. E é isso, cara. O futebol é isso. Entende? Eu vi muita gente reclamando do Adson. Vocês acham que tirar um ponta direita, que acabou de sair do futebol brasileiro, para o Nantes, no caso da França, onde o valor pago por ele foi aquele de 5 milhões de euros, e você tirar um ponta, quando você pensa em mercado, o ponta, o atacante, ele sempre vai ser mais caro do que um volante, do que um zagueiro, do que um lateral. O meia ofensivo, o atacante, o ponta, ele sempre vai ser mais caro. Pra você tirar esse cara de um clube na Europa, você tem que pagar, cara. Assim como o Vasco fez com o João Vitor. Tem que pagar, tem que investir. E a comissão técnica acredita muito no Adson. Acredita muito que ele possa fazer essa ponta direita, que ele possa ser um jogador importantíssimo para a ausência do Gabriel Peck. Fiquem com o recado da Simples Reserva, a marca mais maneira que existe, clean, na moda, bonitão. Quem me acompanha no Instagram tá ligado que, porra, eu sou um cara ligado com moda, eu sou um cara que gosta de me vestir bem e eu indico muito a Simples Reserva. Se liga nesse recado. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então essa é a Simples Reserva, a marca mais maneira do Rio de Janeiro, só que você pode, obviamente, comprar em todo o Brasil. Cupom PEDROSA10, 10% de desconto aqui clicando no link na descrição ou apontando essa câmera para o QR Code que fica passando aqui o tempo inteiro na Simples Reserva. Cupom PEDROSA10, compre na Simples Reserva porque lá com certeza você vai estar bem vestido. Toda contratação, cara, ela tem uma análise gigantesca antes de ser feita. Hoje o Vasco funciona assim. Eu tenho minhas críticas, já falei aqui 1000 vezes. Acho que a 777 erra muito, porque eles não têm expertise de futebol. Então eles têm que ouvir quem tem expertise de futebol. Alexandre Matos, Ramon Dias, Emiliano Dias. Só que o dinheiro é dos caras. O dinheiro é dos caras. Então, é todo um convencimento, é todo um trabalho. Sabe? Assim como, por exemplo, mais uma informação pra vocês, o Vasco tem buscado um substituto para o Verratti. Um reserva, um centroavante reserva. Só que o mercado está inflacionado. Ainda tem essa. O mercado de futebol está inflacionado. Times como Flamengo, Palmeiras, entre outros, estão tendo dificuldade de contratar grandes jogadores pelo grande investimento que eles têm, porque está inflacionado. O Red Bull Bragantino está pedindo 10 milhões de euros para o Flamengo no Léo Ortiz. É um baita de um zagueiro, mas não vale 10 milhões de euros, pelo amor de Deus, gente. Essa é a situação. Então, para você fazer investimentos,
Você precisa mapear, você precisa conversar. E o Alexandre Matos é um cara que conhece muito de mercado. Muito de mercado. E de negociações. Você pode fazer composições, um empréstimo com opção de compra. Você pode envolver jogadores na troca. Sabe? Tem muitas composições que você precisa fazer. Independentemente de ter dinheiro ou não, você precisa ser inteligente. Você tem que ter criatividade para fazer futebol. E eu vou dar um exemplo aqui porque eu obrigatoriamente acompanho o mercado do Flamengo, o mercado do Fluminense, do Botafogo. Olha como o Botafogo trabalha. Eles precisam observar. O Botafogo é um time que capta talentos. Hoje é isso. Isso não quer dizer que o Botafogo não vá contratar jogadores mais velhos. O departamento de scout do Botafogo, ele é maravilhoso. Ele é bom pra cacete. A janela que o Botafogo fez agora já tá sendo uma boa janela, mesmo com as saídas de grandes jogadores. Aí você olha o Fluminense, a metodologia do Fluminense é vencer. Vencer. Traz o Renato Augusto, que é mais velho, mas aposta no atleta. Porque acredita que o atleta pode dar o ganho técnico. E isso aconteceu no ano passado. O Flamengo não. O Flamengo é um time que, apesar de ser bilionário no seu faturamento anual, ele procura oportunidades de mercado, mesmo sendo o time mais rico da América do Sul. Trabalhou muito nessa contratação do De La Cruz. Tá tentando lá o Léo Ortiz. Tá tentando o Vina. Vai lá pra Europa pra tentar o Luiz Henrique. Isso tudo tem acontecido. Porque o futebol, o mercado, é difícil, cara. Negociar com o jogador não é fácil. Não é essa moleza que você aí em casa acha que tá sentado e que é mole de acontecer. Ah, por que não procura... Não é assim, mano. Sabe? Às vezes eu pareço chato, mas infelizmente eu tô tentando passar um pouco do que eu sei pra vocês. Eu não sou o dono da razão, eu não sei de tudo, mas eu tô tentando passar um pouco da experiência que eu tenho pra vocês. Entende? Então, cara, não é fácil, mano. Definitivamente não é fácil. Entendeu? Então, às vezes, demora. Demora. Por exemplo, vou dar um exemplo aí do Luciano Rodrigues, que é o jogador que muita gente me pergunta e eu nunca falei sobre ele. O Luciano Rodrigues é um jogador que o Liverpool, que é o dono dele, ele cobra 12 milhões de dólares para negociar o Luciano Rodrigues. 12 milhões de dólares. Isso aí dá 55, quase 60 milhões de reais. Tá? É difícil. É difícil. É complicado. E eu não acredito que o Vasco, se não conseguir negociar, porque tem interesse, se não conseguir negociar uma composição, vá pagar 12 milhões de dólares no Luciano Rodrigues, que é um baita jogador, que é um talento do futebol uruguaio. Eu mesmo acompanhei porque eu fiz a Copa do Mundo Sub-20 na Cazé TV. Acompanhei ele, acompanhei o Matheus Ponte, que hoje é lateral do Botafogo. O Maturro, que é lateral esquerdo, tá no Genoa. Mas dificilmente o Vasco vai fazer um investimento de 12 milhões de dólares. Eu tô falando que não vai acontecer? Não, mas é difícil que o Vasco faça esse investimento. Essa é a realidade. O dinheiro que entra hoje para contratações, ele não é de 270 milhões de reais. O orçamento do Vasco não funciona assim. É um orçamento que você tem várias outras pendências, necessidades, dívidas, composições, investimento. Para você fazer, nem tudo é só contratação. Entende? Então, cara, é complicado. Eu não tenho dúvida que o Alexandre Matos fez de tudo para tentar diminuir esse valor, fez de tudo para buscar uma composição. Eu não tenho dúvida. Mas, para você fazer um investimento de 12 milhões de dólares, você precisa da aprovação da 777. Não tenha dúvida disso.